Boa noite, pessoal. Caramba, tem gente dormindo aí. Boa noite, pessoal. Vamos acender então a luz aqui para ver se a galera acorda, porque eu acho que tem gente que tá dando sono, né? Mas não fica assim, não. Queria fazer um pedido aí, você dá uma moral aqui legal pro teu pastor. Chega aqui para frente, para ficar comigo aqui na frente. Vamos lá, pessoal que está aqui atrás, vem aqui, vamos ficar aqui da câmera para frente. O pessoal que está aqui à minha esquerda, chega para cá também. É muito legal a gente estar junto aqui como juventude da nossa igreja. O pessoal que está aqui à minha direita também, que puder chegar aqui para frente. A gente fica muito legal e também fica legal para a nossa transmissão também, ver a galera aqui, todo mundo junto, isso aí é muito top. Beleza? Muito obrigado aí por vocês terem vindo para cá. Bom, pessoal, a gente começou o mês de julho, né, daquele jeito, com um monte de atividade, um monte de coisa acontecendo aqui na nossa igreja, e a gente, semana passada, falou sobre discipulado, né, e ao longo deste mês de julho a gente vai trabalhar isso hoje também, e também no último sábado do mês, porque semana que vem a gente não estará aqui, nós não teremos culto, porque os jovens e adolescentes estarão no acampamento missionário, que será lá em Camocim de São Félix. Então, por isso, já na semana que vem, a gente não vai ter o nosso Juventude Conectada, e você que não vai poder estar com a gente, já fique sabendo já dessa informação, pois nós não estaremos aqui. Então, pensando nisso, semana passada a gente falou um pouquinho sobre Saulo, né, como foi a experiência de conversão dele. João, está dando um pouquinho de eco aqui no meu retorno, se puder dar uma ajustada aqui, tá? Valeu. A gente falou sobre como foi o processo de conversão de Paulo, né? Quando ele era Saulo e depois que ele virou Paulo. A gente estudou tudo isso na semana passada e foi muito interessante. Mas hoje a gente vai estudar também sobre a vida de um outro servo do Senhor, uma outra pessoa também que foi extremamente usada por Deus durante aquele tempo, porque Deus o levantou para aquele tempo e Deus também quer nos levantar para este tempo. Eu tenho certeza de que, falamos sobre isso semana passada, Deus não permite que a gente esteja em um lugar se Ele não tiver um propósito para as nossas vidas. Então, se Deus nos permitiu estarmos aqui hoje, se Deus nos permitiu sermos Igreja Batista da Capunga no ano de 2024, é porque Ele quer nos usar para este tempo. Ele quer nos usar na expansão do reino dele, na cidade do Recife, no bairro onde você mora, no prédio ou no condomínio, na rua que você mora, na faculdade que você estuda, no colégio que você estuda, no lugar onde você trabalha. Deus quer nos usar para este tempo. Então, precisamos fazer discípulos de Jesus que gerem transformação de vida. Essa é a missão da nossa igreja. Você sabia disso? Então, repita comigo a missão da nossa igreja. Fazer discípulos que gerem transformação de vida. Vamos falar bem bonito, gente? Fazer discípulos que gerem transformação de vidas. Esse é a grande missão que nós temos. Foi a missão que Jesus deixou para nós, fazer discípulos. E nós precisamos fazer discípulos. Precisamos cumprir essa grande missão que Jesus nos deixou. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um rapaz que deu a sua vida em prol do Evangelho. Nós vamos falar sobre um cara que foi um discípulo autêntico, uma pessoa que marcou a sua geração também, por causa das escolhas que ele fez naquela época. Então, eu queria convidar você a acessar a sua Bíblia ou a abrir em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Veja do seu lado se há alguém sem Bíblia, para que todo mundo possa ler a palavra do Senhor nesta noite. Dá uma olhadinha aí e chega perto da pessoa que está sem Bíblia para a gente poder ler a palavra de Deus. Todo mundo achou? Atos 6, amém, pessoal? Que bom, vamos ler então. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então,
os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra Estevão, e o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram os seus rostos como se fossem rostos de anjo. Agora acesse sua Bíblia, vire um pouquinho no capítulo 7, a partir do versículo 54. Nós vamos ler do 54 ao 60. Capítulo 7, 54 ao 60, que vai nos dizer o seguinte: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, um parênteses aqui, aquele que a gente estudou semana passada. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e peça a Deus para Deus ministrar na sua vida nessa noite. Deus, por favor, não deixe que eu saia daqui da mesma forma como eu entrei neste templo. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar na minha vida e através de mim, quando eu sair daqui. Aproveite esse tempinho para você ter com Deus aí rapidinho. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar neste templo, nesta noite, onde a gente poderia fazer a escolha de estar em tantos outros lugares. Muito obrigado porque estamos aqui. Então, se estamos aqui é porque o Senhor quer falar algo com nós. Então, por favor, Deus, ministra a nós aquilo que a gente precisa ouvir. Que a gente seja sensível a ouvir a Tua voz. E, por favor, Deus, não deixe que a gente saia daqui nesta noite da mesma forma como a gente entrou. Essa é a oração que eu te faço e que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Bom, pessoal, continuando aqui o nosso estudo sobre discípulo autêntico, hoje a gente vai falar, como vocês viram, sobre Estevão. Estevão é o rapaz, a pessoa que Deus está à procura. Deus está à procura de algumas pessoas. No Novo Testamento, a gente encontra Deus afirmando que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Você pode ler comigo João 4:23? Vamos ler todo mundo junto, bem bonito? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Beleza. No Antigo Testamento também, o profeta do Senhor afirma que ele está à procura também de algumas pessoas. Você pode ler comigo 2 Crônicas 16:9? Pode passar aí em cima? Isso. Vamos ler todo mundo junto? Porque os olhos do Senhor... Eu creio que Deus está à procura desse tipo de pessoas como nós acabamos de ler. E Deus encontrou esse perfil em Estevão. Ele aparece na história da igreja num momento muito difícil, em um momento em que havia uma grande perseguição para quem professava Jesus. E tendo em vista o grande número também de pessoas que estavam passando por dificuldade, né, aqui a gente vê a primeira movimentação de um Ministério de Ação Social, né, que a gente pode dizer, um grande número de pessoas socialmente carentes, e a igreja resolveu fazer um fundo com recursos para ajudar essas pessoas e principalmente as viúvas. Então, por isso que eu disse que é o primeiro Ministério de Ação Social que a gente vê aqui na Bíblia, que é importante a gente contribuir, que é importante a gente agir, é importante a gente ir. E se você não conhece o nosso Ministério de Transformação Social da nossa igreja, eu sugiro você buscar mais informações também. Por orientação dos apóstolos, 7 homens foram escolhidos mediante a esse perfil que a gente leu. E ele estava dentro desses 7. E ele e os apóstolos desejavam perseverar na oração e no ministério da palavra ou da pregação da palavra de Deus. Então, 7 homens são escolhidos, dentre eles Estevão. Estevão foi o primeiro a morrer por causa de Jesus. Você já ouviu e ouve até hoje, em muitos lugares, pessoas que não podem ter essa liberdade que nós temos hoje de estar num templo, porque elas podem perder as suas vidas por causa de professar a fé em Jesus. E ele foi o primeiro depois, nesse sentido, que morreu em prol de pregar o Evangelho. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e ele demonstrou qualidades. Ele demonstrou qualidades que Deus quer encontrar em mim e Ele quer encontrar em você também. E essas qualidades certamente serão bênção em nossas vidas se nós estivermos sensíveis a ouvir a voz de Deus e se nós colocarmos elas em prática. E a gente, seguindo essas qualidades, certamente nós seremos discípulos. E Deus não quer simplesmente discípulos pelo nome, Deus quer discípulos autênticos. Deus quer discípulos que coloquem a mão na massa. Deus quer discípulos que saiam da sua zona de conforto e cumpram a missão que Ele ordenou a cada um de nós. Deus quer que todos nós falemos do amor dele para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é só uma obrigação minha por ser pastor ou dos pastores da nossa igreja, não é só uma missão dos nossos ministros, dos diáconos da nossa igreja, isso é uma missão de todo mundo que é servo, que é crente, que já teve uma experiência viva e verdadeira com Deus. Então, essa é uma missão sua também. Então, eu quero deixar com vocês algumas dicas de como vocês podem agir no dia a dia de vocês para colocarem isso em prática. E, em primeiro lugar, um discípulo autêntico, ele procura ser cheio do Espírito Santo. Pode passar o slide aí, por favor. No versículo 5 que nós lemos, diz o seguinte, pode voltar, isso, obrigado. Um discípulo autêntico procura ser cheio do Espírito Santo. No versículo 5 diz que o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
No versículo 55, que a gente leu também, do capítulo 7, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que todo homem está cheio de alguma coisa, está cheio do espírito de si mesmo, ou está cheio de Deus ou do pecado. Eu creio que todos nós temos alguma coisa em nosso coração, dentro da gente. E, infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas que estão com o coração amargurado, encontramos pessoas que estão com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, ressentimentos e muitas outras coisas que vão destruindo o coração, e às vezes coisas que vão destruindo a sua vida, né, a sua saúde física e a sua saúde emocional. Eu já contei a vocês um tempo atrás, eu não sei se alguns de vocês estavam aqui, sobre uma experiência que eu tive com relação a uma irmã que era membro de uma igreja da qual eu congregava. Eu um dia cheguei na igreja e meu carro estava muito sujo. Vocês sabem que eu tenho um cachorro, então meu carro estava imundo. Eu fui colocar o meu carro para lavar num lava-jato que tinha pertinho da igreja. E quando eu estava voltando para a igreja, eu encontrei essa irmã. E aí ela me viu e falou: pastor, como você está? Espero que você esteja bem. Eu falei: estou bem, irmã. E aí, irmã, como é que a irmã está? E ela falou: pastor, minha vida está difícil, a situação. E ela começou a colocar todos os problemas, tudo aquilo que estava tirando a paz dela, tudo aquilo aquele rancor e aquela amargura que ela estava dentro do seu coração. E aí, conversando com ela, eu perguntei a ela, fiz uma pergunta a ela: irmã, quando que isso aconteceu? Quando que foi que esse problema aconteceu na sua vida? Para que a gente possa estar intensificando as orações, ou até mesmo conversando, tentando fazer uma mediação para ver como que nós poderíamos ajudar aquela irmã a passar por aquilo. E ela me virou e falou assim: pastor, tem 20 anos que esse problema aconteceu. 20 anos, pessoal. Não são 20 dias nem 20 meses, são 20 anos. 20 anos que essa mulher vivia com rancor, com amargura, e não conseguia viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. Gente, eu, sinceramente, naquele dia eu fiquei muito triste. Muito triste, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive de ver o que o ódio, o que o rancor, o que a amargura pode causar numa pessoa. O que a amargura e o rancor e o ódio podem causar em uma pessoa. E aí eu te pergunto nessa noite, o que o seu coração está cheio? O que você tem enchido a sua vida? Como está o seu interior? Deus quer encher a sua vida com o seu Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tinha total controle sobre a vida de Estevão. E Deus deseja ter total controle sobre as nossas vidas, para que a gente não tenha essa atitude como essa que eu citei aqui agora. Porque a vida não vai para frente. Não vai para frente. Vamos ler Efésios 5, versículo 18. Está aí na tela. Vamos ler todo mundo junto? E não se embriaguem. Espera aí, pessoal, está muito feio, está muito feio. Vamos ler bonito, tá? Porque a gente está aqui para Deus, a gente não está aqui por causa do pastor. Beleza? Então, quando a gente tiver que ler, vamos ler com vontade, beleza? Vamos lá. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à tentação, mas deixem-se encher do Espírito. Vamos ler também Gálatas 5, 16 a 18. Vamos... Tá aí? Tá. Vamos lá. 16. Digo, porém, o seguinte... Por último, vamos ler Efésios 4, 30, que diz o seguinte: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Amém.
Nós lemos tudo isso para você ver que uma pessoa cheia do Espírito, ela não apaga o Espírito e nem entristece o Espírito. De que forma podemos entristecer o Espírito Santo? De muitas formas. Mas no contexto dessa exortação de Paulo, entristecemos o Espírito pela forma como lidamos ou tratamos as pessoas. Pela forma como lidamos e como tratamos as pessoas. A gente sabe que quando você vai em algum lugar, principalmente se você for em alguma loja, né, não sei se você é consumista, gosta de ir numa loja e ser bem atendido, mas todo mundo aqui gosta de chegar em um lugar e ser bem atendido, não gosta? E se você não for bem atendido, o que, que você faz? Você não volta naquele lugar, é ou não é? Pois é, nem uma vez um irmãozinho que eu conheci, o sonho dele era comprar um carro. E aí ele chegou num lugar para comprar um carro, e ele estava de bermuda, chinelo e camiseta. E aí viraram para ele e falaram assim, o senhor quer saber quanto custa esse carro? Ah, está ali o preço, isso dentro de uma agência, tá? Um carro zero. Aí ele falou, tá bom, obrigado. E aí quando ele foi embora, estava de bicicleta ainda, aí chegou na casa dele, pegou a esposa dele, tomou um banho, se arrumou e voltou lá na agência. E aí chegando lá na agência, todo arrumadão, bonitão com a esposa, ele virou, eu vim comprar esse carro. Aí o cara, e você vai comprar? Sim, eu vou comprar à vista. E ele virou e falou assim, mas eu não vou ser atendido por você, porque a primeira impressão que eu tive sua não foi legal, você me distratou. Nós não podemos distratar as pessoas. Nós não podemos não demonstrar amor às pessoas. Nós precisamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é importantíssimo. Em alguns momentos você não vai saber o que fazer, e aí eu te recomendo um livro que é muito interessante, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Quando você tiver numa dúvida de o que fazer, do que falar, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Esse é o nosso papel. A gente precisa saber lidar com as pessoas, a gente precisa demonstrar amor para as pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam da gente. Lembra que eu falei aqui sobre questão de propósitos? Se Deus nos coloca em algum lugar, é porque Ele quer nos usar na expansão do reino dEle. Então, eu tenho certeza de que todos vocês aqui conhecem pelo menos uma pessoa que não conhece a Jesus. Do seu círculo de amizade, pessoas que você convive toda semana. Então, você precisa saber lidar com essas pessoas, sabe por quê? Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver cheio dele, você vai afastar essas pessoas do amor de Deus. Você vai ser pedra de tropeço na conversão delas. Eu vou ser crente se eu não vejo Deus na vida desse irmão? Isso é muito importante. As pessoas estão nos observando. Elas estão nos observando e nós precisamos vigiar. A gente precisa ficar ligado principalmente nisso. E vamos ver também os versos anteriores do que a gente leu. A gente leu aqui agora Efésios 4, 30. Vamos ler o 29, 30 e 32. Eu acho que está aí. Pode passar. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma... 31, que não haja pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Deu para vocês entenderem como é que vocês têm que tratar as pessoas? Se a gente quer demonstrar o amor de Deus, nós precisamos colocar tudo isso em prática. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes tem situações que balançam com a gente, tiram a nossa paz. Às vezes situações de relacionamentos nos provocam fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês, independente da situação que possa tirar a sua paz, é muito melhor você ter a paz
essa paz, porque você sabe que você está fazendo o que Deus quer para a sua vida. O que é certo. Nós devemos fazer o que é certo. E o que é certo é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas. Nós precisamos demonstrar amor para com as pessoas. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos ser isso. Mas não é só no domingo quando a gente vem à igreja. Não é só no sábado quando a gente vem à igreja. É quando a gente sai aqui e a gente toma uma fechada, e às vezes o sangue sobe e você quer ir lá para revidar. Nessas horas a gente tem que demonstrar o amor de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. É na hora que você está lá jogando bola, lá em Capungópolis, se alguém te der um carrinho com chuteira e te machucar, você não revidar no teu amigo na hora que você estiver lá. É na hora que você ouvir uma gracinha e você ter a necessidade de revidar aquilo. Nós que somos cheios do Espírito Santo não agimos dessa forma. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas também um discípulo procura ser cheio também de sabedoria. Em Atos 6:3 diz que, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Hernandes Dias Lopes também diz que sabedoria é mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Como a gente hoje em dia precisa de sabedoria, pessoal? Podemos, às vezes, ser cheio de inteligência, saber tudo, ter já PhD em alguma coisa, conhecer tudo, inclusive saber bastante a Bíblia, porém, muitas pessoas não têm sabedoria. E essa sabedoria torna as nossas palavras irresistíveis. Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia de sabedoria foi Salomão, quando Deus perguntou a ele o que ele queria. E ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido tudo o que ele quisesse, mas ele escolheu ter sabedoria. E por causa da sabedoria, todas as outras coisas foram acrescentadas à sua vida. E não houve pessoa mais rica na história naquela época do que Salomão. Tiago 3, versículo 13 a 17, eu acho que não está aí em cima, né? Então, abra a sua Bíblia, por favor, em Tiago 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Diz o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Só um parênteses aqui. Tudo que é de confusão vem de quem? Do diabo. Sacou? Tudo que é bom vem de quem? Vem de quem? Eu não ouvi. Vem de Deus. Nosso Deus é um Deus de solução. É um Deus da paz. Então, se você vê alguém criando quizumba, criando problema, você já viu que o irmão está dando lugar ao diabo. Sacou? Vamos lá. 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E no versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós precisamos ter sabedoria no agir. Precisamos ter a sabedoria nas nossas ações. Precisamos ter sabedoria principalmente nas nossas reações. Principalmente nas nossas reações. Som. Aqui tá, o retorno está bem alto.
Vocês sabem que ao vivo é assim, né, gente? Então, relaxa aí, tá bom? Então, a gente precisa ter sabedoria, principalmente nas nossas reações. Porque se a gente não tem sabedoria, a gente pode agir de uma forma errada. Nós precisamos ter sabedoria para não sermos ansiosos. Nós precisamos ter sabedoria, porque, infelizmente, hoje em dia, a gente tem vivido um grande mal da sociedade, de todos nós, que é a ansiedade. E a Bíblia já nos provou o que a ansiedade é capaz de fazer. E, infelizmente, uma história com uma falta de sabedoria muito grande, que eu já dei esse exemplo para vocês, que é a história de Abraão e Sara. Quando Deus disse a ele que ele seria pai de uma grande nação, a esposa dele tentou fazer o quê? Um jeitinho. Tentou resolver da sua própria forma. Falta de sabedoria. E hoje, infelizmente, a gente tem uma guerra entre árabes e judeus até só Jesus voltar. Precisamos ter sabedoria. Em terceiro lugar, um discípulo autêntico procura ser cheio da palavra de Deus. Pessoal, o som não está legal. Aqui está me atrapalhando aqui. Som. Em terceiro lugar, um discípulo autêntico procura ser cheio da palavra de Deus. Em Atos 7, como nós lemos, a defesa de Estevão é integralmente baseada na palavra de Deus. Ele a tinha em seu coração. O mundo não precisa ouvir a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Ezequiel disse: assim diz o Senhor. Estevão não precisou de um exemplar das Escrituras, pois as Escrituras, a Bíblia estava em seu coração, a Bíblia estava em seu agir, a Bíblia estava dentro dele por onde ele passava. E parece que hoje nos enchemos de muitas e muitas coisas. A gente tem tempo hoje em dia para tudo, a gente tem tempo para... Quando acorda, a primeira coisa que vai ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. Aí depois a gente pula e vai para o Instagram. O Facebook já morreu. Aí depois a gente vai para o TikTok para ver o que tem lá, o videozinho maneiro que já colocaram de manhã. Aí quando sai de lá, a gente já vai para a internet para ver quais são as notícias que estão dando lá no G1, no CNN, e para ficar ligado e estar antenado em tudo que está acontecendo. Aí depois você sai, toma seu café da manhã, toma seu banho, vai para a faculdade, vai para o trabalho e a sua vida vai seguindo ao longo do dia. E quando você chega em casa de noite, que você vai dormir, você olha, caramba, quanta coisa eu fiz no meu dia. Mas não busquei a Deus. Às vezes, na sua agenda, você coloca até atividades da igreja. Não posso perder os ensaios, não posso perder os cultos, não posso perder o pequeno grupo, não deixo de vir a uma série de situações, mas não teve o seu tempo de qualidade com Deus. Às vezes a gente sai, faz isso, faz aquilo, vai para um lugar, vai para outro lugar, e a gente não coloca Deus na atenção devida que Ele deve ter em nossas vidas. Se queremos impactar essa geração, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Se nós queremos impactar essa geração, nós temos que saber a Bíblia de cabeça. Semana passada eu contei um exemplo sobre um vídeo que eu recebi no WhatsApp esses dias. Que um rapaz na Europa foi entrevistar 10 pessoas. E ele perguntava, você é cristão? Sou cristão. E essas 10 pessoas ele virou e falou assim, então me diga um trecho da Bíblia que você saiba de cabeça. Nenhum dos 10 souberam responder. Aí depois ele foi e perguntou a mais 10 pessoas que eram árabes, que eram muçulmanos. E ele virou para os 10 e falou assim, então me diga, por favor, um trecho do Alcorão. E os 10 souberam responder. Que vergonha. Que vergonha, gente. Nós não podemos simplesmente dizer que somos discípulos, que somos crentes da boca para fora. Nós precisamos viver isso. A gente precisa viver porque as pessoas estão olhando para nós. Estão olhando para as nossas ações, para as nossas reações, para as nossas atitudes. Nós precisamos estar atentos e colocar como prioridade em nossas vidas aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Ter um tempo de qualidade com Deus. Com Deus você não perde tempo.
Com Deus você investe o seu tempo em oração, em leitura da palavra, mas não só a leitura da palavra, a meditação do que você leu. Porque não adianta ler e não praticar, não adianta ler e não colocar em prática. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus fala com você. Se nós queremos impactar essa geração, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Porque eu fico pensando, gente, se a gente não fizer aquilo que Deus colocou para nós fazermos para este tempo, com que cara nós teremos de chegar diante de Deus no dia do julgamento final e falar para Deus que a gente não fez aquilo que Ele queria que a gente fizesse? Você já parou para pensar nisso? Com que cara você vai olhar diante de Deus e vai falar o quê? Qual é a desculpa que você vai dar? Ah, pastor, eu estava sem tempo. Deus, eu estava sem tempo, a minha vida estava muito corrida. Precisamos impactar esta geração. Jesus deixou um só pedido para nós, uma ordenança: façam discípulos. Jesus pediu para que nós fizéssemos discípulos, Ele não pediu para que nós fizéssemos 90% do que nós fazemos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. E por que o principal às vezes a gente não faz? Porque nós colocamos outras coisas como prioridade na nossa vida. Então, não saia daqui nesta noite sem colocar Jesus como prioridade da sua vida. Ele é o centro da sua vida, Ele é que guia a sua vida, Ele que dá a direção do que Ele tem para você. Se permita ser usado por Deus na expansão do reino dEle. Ah, mas eu não me sinto preparado. Gente, se você ler a Bíblia, você vai saber. Se você tiver um tempo de devocional com Deus, você vai saber. Então, viva isso, coloque em prática isso. Não seja simplesmente da boca para fora. Em Colossenses 3,16 diz o seguinte, acho que está em cima, pode passar, José. Vamos ler todo mundo juntos? Colossenses 3,16. Vamos ler? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Para aí. Vamos repetir essa primeira frase. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora você vai ler o seguinte. Que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Tá bom? Você vai ler assim agora, beleza? Que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Vamos, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Mas também, um discípulo, ele precisa ser cheio de ousadia. Pode passar. Estevão, como a gente viu aqui no início, ele foi o primeiro a morrer por causa de Jesus. O primeiro a morrer por causa do seu testemunho, que era confessar Jesus por onde ele passava. E aí eu te faço uma outra pergunta aqui agora. Como você tem testemunhado Jesus na sua vida? Às vezes com brigas altas em casa, para os seus vizinhos ouvirem? Falando palavrão à vontade, para que os seus vizinhos ouçam? Você tem orado pelos seus vizinhos? Você tem orado pelas pessoas que você sabe que não conhecem a Jesus? Para que Deus lhe dê oportunidades? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você testemunhou da sua fé? Você já parou para pensar? Quantas pessoas você está levando para o céu com você? Já parou para pensar nisso? Uma vez eu estava muito incomodado porque eu não estava falando de Jesus para as pessoas. Há um tempo atrás. E eu falei, Deus, por favor, me dá uma oportunidade de falar de Ti para alguém. E nesse dia eu saí de casa, fui para a igreja, e no meu carro tem um adesivo da igreja, eu parei num posto de gasolina, e tinha um rapaz lá, e ele olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, sou. E o cara começou a chorar. Aí eu falei, peraí, cara, não chora não, calma aí. Não é assim não, calma aí.
Peraí, vou parar o carro aqui, vamos ali tomar um café. Adoro lojinha de conveniência, gente, de posto de gasolina. Se quiser para tomar um café, tamo junto, tá? Aquelas promoçõezinhas maneiras que tem lá, adoro. Amanhã de manhã, na correria, devo passar lá. Mas parei e aí eu conversei com ele, nós fomos tomar um café. E ele começou a falar: meu amigo, eu sou afastado da Assembleia de Deus há muitos anos. Eu já fui presbítero da minha igreja. E eu me afastei daquilo que Deus tinha para a minha vida. E naquele dia, Deus me deu a oportunidade de orar com aquele rapaz. Eu nunca mais o vi. Não sei nem se ele está vivo hoje. Mas eu saí daquele lugar, naquele dia, naquela manhã, feliz. Porque Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele para alguém que estava precisando. Porque existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas existem também as pessoas que estão aqui e não estão aqui. Deu para você entender? Tem a galera que vem aqui só para cumprir protocolo, só para que às vezes acha que isso aqui é um clube, dá o seu dízimo. Eu já ouvi a gente dizer: eu paguei meu dízimo em dia. Isso aqui não é clube, tá? Isso aqui é a casa do Senhor. Isso é um templo. A igreja não é este templo, a igreja é eu e você. Aqui é simplesmente o local onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E aí eu te pergunto, estamos dispostos a ir até as últimas consequências para falar de Jesus? Eu fico pensando, será que se a gente estivesse num país perseguido, a gente teria mais jovens aqui no culto? Eu acho que teria. Acho que as pessoas dariam menos desculpas para adorar ao Senhor. Dariam menos desculpas para ir num pequeno grupo, dariam menos desculpas para estar na escola bíblica dominical, dariam menos desculpas para estar aqui na quarta-feira no culto de oração. Como seria bom se vocês estivessem aqui? Eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, mas se você pelo menos em um mês conseguisse estar aqui 2 quartas-feiras por mês, seria bênção para você orar aqui, clamar ao Senhor pela sua igreja, pela sua vida, pelos jovens da tua igreja, da sua igreja. Como seria bom. Mas aí eu te pergunto, mais uma vez, você está disposto a ir até as últimas consequências para falar do amor de Jesus? Versículo 10 do capítulo 6 que a gente leu, diz que: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ninguém podia resistir ao testemunho de Estevão. E, infelizmente, às vezes a gente vive hoje um evangelho, um cristianismo nominal, como a gente falou semana passada. A gente gosta de um evangelho rápido, fácil e sem sofrimento. E Estevão cumpriu o seu papel no primeiro século. Ele não escolheu títulos, ele não escolheu promoção pessoal, ele não escolheu reconhecimento público, ele defendeu a sua fé até a morte, até as últimas consequências. E Deus quer que nós professemos nossa fé nele até as últimas consequências da nossa vida. Deus quer discípulos irresistíveis. Ele quer pessoas que não digam não para ele. Deus quer pessoas que vivam os propósitos dele. Mas também, um discípulo autêntico, ele procura ser cheio da graça e do poder de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? Volta comigo no capítulo 6 de Atos, versículo 8. Que diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Certo autor diz que Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e muitos sinais entre o povo. Hoje, os sinais que o mundo precisa ver em nós são os sinais de uma vida santa, de uma vida comprometida com Cristo. São os sinais de uma vida transformada, sinais de um relacionamento profundo com Ele. São os sinais de uma pessoa que parece com Jesus. A objetividade do poder de Deus em nós é a vitória contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra as ciladas do inferno, porque eu sei que viver isso aqui não é fácil.
Viver isso aqui não é fácil. Nós vivemos numa sociedade que é contra todos os valores do que a gente prega aqui. Todos os valores. Eu venho aqui, gasto meia hora, 40 minutos com vocês todos os sábados, e depois vocês têm uma semana só sendo bombardeados nas redes sociais de tudo contra o que a gente prega aqui. Não só eu, mas os pastores dessa igreja também. E eu sei que é difícil, pra caramba, lutar contra o pecado. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa deixar Jesus guiar a nossa vida. A gente precisa dar o nosso melhor a Ele. Precisa dar o melhor a Ele, porque o melhor dele Ele deu para a gente, que é Jesus. Uma coisa interessante também, que a gente vê na vida de Estevão, nessa fase final, já perto da sua morte, é que Estevão não alimentou amargura no seu coração. Você vê, né? Quando eu li isso aqui, quando eu coloquei essa informação, eu lembrei da irmãzinha que eu contei aqui, né? Que ficou 20 anos por um problema pequenininho e deu o maior BO na família toda. E a mulher estava viva. Aí, Estevão, que foi condenado à morte, perdoou. Você perdoaria se você estivesse no lugar dele? Qual seria a sua reação? E muito pelo contrário, ainda, Estevão orou pelas pessoas que estavam apedrejando ele. Ele orou pelas pessoas que queriam vê-lo morto, pelos seus opositores, ele intercedeu pelos seus inimigos, ele os perdoou e pediu a Deus que os perdoasse. Em Hebreus 12:15 vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Você precisa perdoar, você precisa colocar em prática o poder que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas através da sua dependência com Ele, através do seu relacionamento com Ele. Basta você viver isso aí a cada dia. Mas, por último, um discípulo também precisa ser cheio de fé. No versículo 5 diz que o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio de fé é ser totalmente controlado pelo Senhor, é ser totalmente confiante no Senhor, é ter uma fé firme que Deus está guiando os seus passos. A Bíblia nos fala a respeito de muitas pessoas que não tiveram uma fé firme e por isso abandonaram a Jesus. Mas aqui a gente vê um rapaz que tinha uma fé firme em Jesus, que dependia dele em tudo para a sua vida. Infelizmente, às vezes, a gente só coloca a nossa fé em prática quando a gente está passando por algum problema. A gente só lembra de Deus quando a gente está passando por algum problema. Quando está tudo bem na nossa vida, tá tudo beleza. Aí acontece uma bomba na sua vida, alguém fica doente, ou você não está conseguindo o seu emprego, não está conseguindo passar na faculdade, enfim, uma série de exemplos aí que você possa imaginar, e você se lembra de Deus. Mas na hora da provação, a gente também precisa provar a nossa fé. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando não está tudo bem, eu sei que fica difícil. E você não pode ter um relacionamento com Deus só por causa das provações. Você precisa ter um relacionamento com Deus, ser cheio de fé, cheio do Espírito, 100% da sua vida. Foi pela fé que Estevão olhou para cima e olhou para o céu na hora da adversidade. É na hora da provação que isso nos alivia a nossa dor e alivia o nosso sofrimento. É por isso que a gente precisa colocar os olhos em Jesus e não tirar os nossos olhos dele de maneira alguma. Nós precisamos agir. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Eu não sei até quando Deus vai
permitir que a gente viva num país que a gente possa expressar o nosso amor por Ele. Sinais têm acontecido, situações difíceis têm acontecido, mas eu quero dizer para você, eu não quero perder um minuto daquilo que Deus tem para mim. Eu não quero deixar de viver um minuto aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu quero poder chegar lá no céu e Deus falar assim: Marcos, que bom que você fez o que eu mandei você fazer. Eu sei que é muito difícil você ser um servo do Senhor, mas não é impossível. E é muito melhor você viver aquilo que Deus tem para a sua vida do que não. Conheço muitas pessoas que hoje em dia colhem grandes consequências nas suas vidas por causa de escolhas que fizeram no passado. Qual é a escolha que você precisa fazer nessa noite? Enquanto o Aleph estiver tocando aqui já o teclado, já pode vir a banda, queria contar uma história para você. A gente viu aqui que o Estevão foi o primeiro a morrer por causa de Jesus, né? E eu acho que eu já falei isso aqui para vocês já também. Acho que eu estou precisando de histórias novas para poder dar de exemplo. Mas alguns anos atrás, quando a gente morava no Rio ainda, a gente tinha ainda temos até hoje, que ela não faleceu, uma amiga chamada Janete. E ela, na época do carnaval, lá é uma situação muito doida, tipo assim o São João aqui, sabe? É difícil você transitar pelas ruas, você viajar, brota gente de onde você menos espera. E chegou nessa época do carnaval, ela foi trabalhar. E quando ela foi para o trabalho dela, ela pegou um metrô. E ela precisava fazer baldeação, sair de uma linha para outra. Quando ela fez isso, ela entrou num trem do metrô que estava muito cheio. Muito cheio. E aí, depois que a porta fechou, ela caiu em si de que ela estava num bloco de carnaval dentro do metrô. Aliás, haviam 3 blocos de carnaval dentro do metrô. E a Janete estava com uma camisa, tipo assim, a da Lucila, assim, eu discípulo, né? Com algum versículo que eu não me lembro qual era. E, se eu não estiver enganado, acho que era Efésios alguma coisa que estava escrito. E quando algumas pessoas olharam para ela e a viram com aquela camisa, viraram para ela e falaram assim: você é crente? Ela virou: sou crente, sou serva do Senhor. Aí ele: tá bom, nós não somos servos do Senhor não, nós não gostamos de crente, nós somos servos do diabo. Os caras falaram isso para ela. E para resumir essa história, naquela manhã, a Janete foi amarrada dentro do metrô. As pessoas picotaram a sua roupa e ela sofreu um constrangimento absurdo. E antes dela ser picotada, falaram para ela: tira essa camisa. Que essa camisa, o que está escrito aí, não é bem-vindo aqui neste lugar. Ela falou: não vou tirar. E foi assim das primeiras histórias que eu já ouvi de perseguição ao evangelho no nosso país. E aí eu perguntei a ela: o que você fez quando saiu? Ela: além de chorar, eu fui na guarda, porque foi um constrangimento absurdo. Eu não tinha o que fazer, eu estava sozinha. E aí os seguranças do metrô viraram para ela e falaram: senhora, a gente não tem o que fazer porque eles são muitos. Nós não somos poucos, nós não temos o que fazer pela senhora. Mas eu quero te dizer o seguinte com essa história: a perseguição está chegando. Ela está batendo na porta. A história de Estevão, no primeiro século, hoje a gente está 20 séculos à frente, né? Porque 1 mais 20 dá 21, né? Então, óbvio. Então, hoje no século 21,
isso que aconteceu com ele lá no passado está acontecendo ainda. Existem pessoas lá do outro lado do mundo que estão morrendo por causa da sua fé, porque escolheram um dia serem discípulos de Jesus. Escolheram ser discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus não quer dizer que eu sou mais ou menos ou não sou. Não, não tem esse negócio não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não, meu irmão. Não existe crente em cima do muro. Se você é em cima do muro, meu irmão, quem perde é você. Faça a escolha que você precisa fazer. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Lembre-se que quando nós temos que tomar uma decisão, a gente precisa colocar em prática naquele momento. Porque amanhã a gente está aqui, tem culto, tem EBD, tem um monte de coisa acontecendo e a gente esquece. Aí chega na segunda, você está de férias aí, os adolescentes vão acordar meio-dia, que eu já fui adolescente também, e vai lembrar, nossa, o que eu vou comer hoje? Outras coisas vão aparecendo na sua mente, no seu dia, e você esquece disso. Então, decisões são importantes e nós precisamos colocá-las em prática neste momento. Você quer sair daqui? Quer sair daqui nessa noite? Como de fato, assim, eu serei um discípulo de Jesus? Você pode ser batizado, não estou perguntando se você quer aceitar Jesus, não. Eu estou perguntando se você quer, de fato, assumir um compromisso. Um compromisso de que você vai ser diferente quando você sair daqui. Um compromisso quando você passar pela sua escola, quando voltar das férias, na sua faculdade, quando você chegar no seu condomínio hoje ou na rua onde você mora. Às vezes dentro da sua própria casa, não sei se você é o único crente da sua casa. Você quer assumir esse compromisso? Fique de pé. Eu quero orar por você. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês.